Bom, boa noite, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu andei acompanhando o que aconteceu do caso do Flow lá, Igor versus Monark. Não acompanhei muito. Eu sei que teve repercussões com o Serjão também, mas não vi o que aconteceu. Mas o ponto é que eu queria trazer algumas ponderações que eu não vi em nenhum outro vídeo falando, não dessa forma pelo menos, que não tenha sido claro. E eu vou tentar. Não garanto ser, mas eu vou tentar ser um pouco mais claro. Primeiro, peço desculpas, nunca gravei um vídeo pra internet. Não sei olhar pra câmera, eu fico olhando pra minha cara, então, enfim. Mas é assim que vai ser e acabou. É, Qual que é o ponto aqui, pessoal? Eu gravei esse vídeo anteriormente, só que eu sou tão ruim nessas coisas que eu não tinha gravado o áudio. E eu vou tentar regravar novamente sem perder o conteúdo. O ponto é que até 2022, o Flow era um podcast de sucesso. Ele faturava milhares de reais, milhões de reais, não sei, por mês, através de patrocínio, através da movimentação e do apelo, né, que eles tinham na internet. Teve o fatídico Monarch Day, que todo mundo da internet sabe o que aconteceu, não julgando o mérito, mas fazendo algumas aspas. Aquele Monarch Day, na minha percepção, no dia, não foi de fato a coisa mais comprometedora do mundo que o Monark falou, mas a situação estava. O copo estava transbordando, né? Foi a última gota que fez o copo escorrer. E, eu vejo mais que era uma pressão externa muito grande pro Flow, para pro Monark sair. E acabou que conseguiram. E o Monark saiu. Não julgo o mérito, mas na minha percepção foi muito melhor assim pra internet e pro programa. E eu, como consumidor até o momento, achei que ficou melhor. Mas o fato é que a empresa que até aquele momento, por exemplo, valia R$ 1 milhão, passou a valer zero. Por quê? Uma empresa ela é mensurada, o seu valuation, o seu valor, quanto ela vale, quanto custa, é mensurado pelo lucro que ela produz, por aquilo que ela gera. E uma empresa que não gera nada, em tese ela não vale nada. Uma empresa que gera muito, em tese vale muito. Isso é lógica, tá? E no mundo empresarial existe uma regra de valuation, que o valuation é calculado pelo EBITDA, e o EBITDA é uma medida contábil, eu não sou contador, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples, é uma medida contábil que analisa o lucro antes de amortizações, juros, enfim. A última linha ali, uma das últimas linhas do balanço comercial, para valer quanto que aquela empresa está deixando. Né? Então, a cada R$ 100 que é colocado, um EBITDA de 50 fala que a cada R$ 100 isso me retorna 50. Ou seja, eu preciso faturar 150 para ter 50 sobrando. Né? Numa lógica simples de custo e de última linha ali do quanto sobra. E aí, numa empresa que fatura, quando ela vai ser vendida, é mensurado isso por um múltiplo. Então, cada setor existe uma variedade, conforme quanto maior o EBITDA, existe uma outra forma, enfim. Mas em tese é por múltiplo de EBITDA. Então vamos supor que é 10 para facilitar a nossa conta. Então, naquele momento, o Flow lá que valia 1 milhão, que estava faturando 1 milhão por mês, tinha um EBITDA, vamos supor, de 50%, então estava sobrando ali na última linha 500 mil reais. Numa EBITDA de 10, valeria 5 milhões. Conta simples, fácil de entender. Beleza. Valeria 5 milhões. E aí, daquele momento, no Monarch Day em diante, esses 5 milhões foram para zero. Agora imagina uma empresa de petróleo. Ela vai começar uma escavação e nessa escavação ela acredita que ela vai extrair 1.000 barris de petróleo. E isso é muito, tá? Supondo que é muito. Eu sei que é nada, mas supondo que é muito. Ela vai extrair 1.000 barris de petróleo. E aí, para custear isso, essa empresa ela vende ações, as ações dela vão, vão disparar, porque, nossa, é uma descoberta incrível. É algo que vai trazer muito lucro, é algo que vai trazer muitas oportunidades, é algo que vai aumentar em quantidade o faturamento daquela empresa e que vai trazer um lucro exorbitante para aquilo. Então todo mundo espera que essas ações valham muito.
Então essas ações vão lá para cima e sobem muito. Só que finalizam-se as escavações e falam que em vez de 1.000, vai ter só um barrilzinho de petróleo. As pessoas vendem suas ações e aquilo passa a valer nada. O Monarch Day foi o dia do nada. Foi um boom numa bolsa de valores. Quando a gente viu na pandemia, né? Os breaks das bolsas. Então foi um break no flow. E o flow passou a valer porra nenhuma. E aí o Igor e o Monark sentaram e decidiram, cara, é melhor você sair. Se a gente quer cumprir com todos esses contratos aqui que a gente tem com essas pessoas, se a gente quer pagar essas famílias, eu vejo que não foi nenhuma escolha, tá? Como se trata de CLT, ou eles faziam isso, ou eles aguentavam processos gigantescos que não teriam condições de serem pagos nunca se o flow não continuasse. E o Igor assumiu a bronca e falou assim, beleza, você sai, a gente chega a esse acordo, que a gente vai, por exemplo, chegar ao acordo. Eu vou falar isso como se fosse certeza, tá? Mas não é certeza, porque em alguns momentos falam-se que foi 200 parcelas de 25, 200 parcelas de 50, foi $5.000. Eu não sei qual que é o valor, mas eu vou falar aqui um valor para facilitar nosso entendimento, mas a lógica não vai sofrer impacto nenhum, tá? Então eles chegaram a um acordo de que seriam pagas 200 parcelas de R$ 50.000 ou 100 milhões ou 10 milhões de reais. Tá, o que a gente tem? A gente tem que aquela empresa que não valia nada, porque ela não faturava nada, pela ideia dela, pela concepção. Os fundadores chegaram à conclusão de que se o Monark tinha 50%, então esse 50% ele valeria 10 milhões de reais na condição de, e apenas de, ser paga em 200 vezes 50 mil. O que isso significa? Não é que o Flow valia 10 milhões de reais e esse valor foi colocado a 10 milhões de reais e ele foi atualizado, o valor futuro, tá? Não é isso que aconteceu. O Flow só valia 200 milhões de reais, ou só valia 100 milhões de reais, porque as condições estavam no acordo de serem pagas em 200 vezes 50 mil. Não existe juros sobre isso. Isso é um acordo comercial, isso é um acordo de venda, isso é um acordo, enfim, seja lá qual tipo for, mas foi um acordo entre Igor e o Monark e findou-se o assunto. A gente não tem que julgar o mérito do valor. Porque a gente está pegando a realidade de hoje e transportando ela para o passado. E isso é um erro de lógica muito grande. Porque hoje o Flow sim vale muito. O Flow sim vale muito dinheiro e provavelmente vale seus 100 milhões de reais tranquilamente. Só que naquele momento ele não valia. E naquele momento o julgamento, a opinião, o que eles decidiram é que valeria 10. E foi assim que foi acordado. O único mérito que precisa ser julgado é se existem parcelas que foram pagas parcialmente ou não, e essas parcelas que foram pagas parcialmente ou não, eu entendo que aí sim vale sim uma correção monetária, e daqui para frente é os 50 mil, e acabou, é isso. É isso. Justo ou não é? Não sei. A gente analisa muito, deu muito certo, mas se tivesse dado muito errado, o Igor tava muito fodido. Enfim, os dois criaram o Flow, mas quem recriou e quem reviveu o Flow, na minha visão, foi o Igor, né? E eu acredito com muito apoio do David Jones, porque hoje, particularmente, eu não assisto o Flow, mas eu sou muito fã do Flow Games e do Flow Esporte Clube. Para mim, são os dois melhores programas da internet do Brasil hoje, e eu acompanho os dois diariamente. Então, assim, eu não estou julgando o mérito, não estou julgando o que ocorreu, mas eu acho que a lógica ela precisa ser restabelecida. E nesse vídeo, na verdade, eu acho que o ponto é aquela lógica da planilha do Excel do Gorgonoid, ela não faz sentido para esse tipo de negociação. Numa lógica financeira comum, simples, faz. Mas uma lógica financeira de uma negociação, de uma avaliação de empresas, não faz. Porque as condições comerciais elas estão atreladas ao acordo. Tá? Então não adianta a gente colocar sem juros. Não existe juros nesse tipo de negociação. E é isso que eu acho que o Igor quis falar, mas eu acredito que ele não tenha sido claro. Por que não existe juros? Porque as condições, os 10 milhões, só valem 10 milhões nessas condições. Se fosse à vista, poderia ser 1, poderia ser 50, poderia ser 1.000. É outro valor, entendeu? Então é esse o meu ponto principal.
Em fato, para a resolução do problema, o que eu acredito que seja interessante é as representações jurídicas de cada um se juntarem e decidirem ou o que ficou para trás como que vai fazer, o que não ficou como que vai ser pago. E espero de fato que o Flow não acabe. É um programa de muita relevância. É um programa que sim, tem alguns episódios ainda até hoje muito bons e muito imponentes. O Vênus, quando esteve no auge, foi incrível. Foi um dos programas que revolucionou, na minha percepção, a internet brasileira e que valeu muito a pena existir assim para trazer essa máquina de podcast que surgiu no Brasil e que revolucionou a nossa forma de consumir conteúdo. Tá? Não foi somente uma replicação de ideias. O, o Ciência Sem Fronteiras, Sem Fim, enfim, eu não sei o nome do Sérgio, eu não assistia, mas era um programa muito renomado. Enfim, tem bons programas lá até hoje. E eu vejo que a gente não pode perder isso como consumidor, que são bons programas. Não estou julgando o fato da empresa, tá? Não estou julgando o fato do podcast, não estou julgando nenhum tipo de mérito novamente. Mas são bons programas e eu acredito que, como eu, a internet inteira quer que o problema seja resolvido e seja solucionado para que isso, sei lá, velho. Eu vejo que até isso que eu tô fazendo aqui é uma perca de tempo do caralho, mas eu senti vontade de falar e, enfim, foi por isso que eu fiz esse vídeo. Então, só em resumo, pessoal, o que eu falei até aqui é que a gente não pode julgar o mérito da negociação, tá? Os 10 milhões só valem 10 milhões por conta daquela negociação, por conta daquele valor que foi julgado. A gente não está falando de um faturamento de algo que existiu ou não. A gente está falando de uma ideia. E uma ideia, assim como startup, ela vale pela sua ideia. E o julgamento do mérito é entre as partes. Tá? E o julgamento do mérito naquele momento foi esse. E por isso que existe tanto investidor anjo ganhando dinheiro e tanto investidor anjo que se fudeu. Por quê? A cada 100 negócios, o cara acerta em 2 que pagam os 98 que não. Ou o cara erra todos e se ferra. Mas provavelmente esse cara ele faz isso de caso pensado e não se ferra de fato, né? Mas enfim, eu acredito que deu para entender os pontos e tudo que eu trouxe até aqui. Caso tenha alguma dúvida, o primeiro vídeo, na minha visão, pelo menos tinha ficado melhor, mas eu sou um cabaço nessa porra aqui, eu não sei gravar áudio. E eu não sabia gravar áudio e tava com o microfone setado errado. Agora tá com o da webcam aqui. Mas enfim, se você gostou da minha explanação, gostou da ideia que eu trouxe, é, comenta alguma coisa aí, fala alguma coisa aí pra nós. Valeu, gente. Até mais.